Bem-vindos em mais um episódio do Guichuan. Hoje temos a honra de apresentar Pedro Cholucci, idealizador e sócio da Dobro, e Júlia Almeida, gerente de marketing da marca. Bem-vindos e obrigado pela presença. Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Harry. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história aí e aprender um pouco também, né? Com certeza, gente. Prazerzão estar aqui. Prazer é o nosso, né? E conta pra gente como que surgiu a Dobro, né? Qual que foi o insight que fez você e os seus colaboradores, seus sócios, fundarem a Dobro, por favor. Bom, vamos lá. Não posso deixar de citar o Victor aqui, que é meu sócio e amigo há um bom tempo já. A nossa história ela é longa. A gente se conheceu em 2011 em um intercâmbio, uma viagem de ensino médio. E depois de um tempo a gente se reencontrou aqui em São Paulo. O Victor tinha tido algumas experiências fora do país com algumas outras marcas e teve a ideia de trazer para o Brasil. Quando ele estava aqui no Brasil, a gente conversou, né? Ele trouxe essas ideias, que eram barrinhas energéticas na época, barrinhas de tâmara, banana, castanha, cacau. E a gente começou, né? A fase, o início ali da Dobro, ele sempre foi alimentos sólidos. Então, as barrinhas energéticas, que eu até trouxe aqui para vocês experimentarem. Para a câmera. As nossas primeiras barrinhas, elas eram um pouco diferentes dessa daqui, mas eram barrinhas de carboidrato, né? Então, a gente começou a entrar nessa categoria de carboidratos através das barrinhas. E aí, depois que a gente foi ali desenvolvendo a categoria de gel e outros suplementos que a gente vai falar mais pra frente. Mas a Dobro, ela surge para trazer energia, né? Para nutrir relacionamentos, para dar aquele empurrãozinho a mais, para movimentar as pessoas, impactar de uma forma positiva no alimento, né? No alimento, no nosso relacionamento com o nosso corpo, com o próximo e tudo mais. Bacana. Júlia, parabéns pelo trabalho. Eu tenho notado que a marca está com um brand muito forte. Ela está crescendo assim, a olhos vistos. Você vê nas redes sociais um trabalho de marketing muito bem feito. E fala um pouquinho desse público que vocês estão atingindo. Quem é o público de vocês hoje? Quem é o core de vocês? Qual é o core business de vocês? Então, a gente sempre se faz essa pergunta. Eu acho que em questão de branding, uma coisa que é muito forte da Dobro é a cultura. Então, quando eu entrei na Dobro, foi zero desafiador não só entender, mas abraçar essa cultura e externalizar ela pelo marketing, que eu acho que é muito forte, tanto dentro da empresa quanto para os nossos consumidores. Hoje, eu vou falar que o nosso público são pessoas que amam e praticam esporte. Então, são, assim, amantes do esporte. Porque é óbvio que a gente tem produtos que são focados mais para endurance, alta performance, mas hoje a gente vê que até um corredor amador, alguém que está tentando começar a fazer exercício, gosta muito do nosso produto e entra e conhece a gente, assim, não só pelas nossas linhas de géis e de pré-treino, mas pela nossa proteína. Então, a gente tem muitas pessoas que são amadoras no esporte, mas também tem o lifestyle vegano. Então, assim, claro que a gente tem o nosso forte, que é o nosso grupo de corredores, por conta dos nossos géis, mas falar que esse é o nosso consumidor é olhar muito, muito pequeno, sabe? Acho que todo mundo que ama esporte, pratica esporte, tem esse lifestyle. Atletas, no geral... Exato, amadores, enfim, de elite, qualquer um. São bem-vindos, né? Totalmente. Quando iniciamos a Dobro ali, a gente tinha identificado 2 perfis de público, né? Um perfil da pessoa que se alimenta bem e está buscando uma melhoria ali na lista de ingredientes, tanto é que todos os nossos produtos é feito um pré-filtro ali de ingredientes, menos aromas sintéticos, corantes, conservantes. Então, a gente tem um passo atrás ali de estar realmente investindo na qualidade do produto. E o outro público é aquele que quer performance. Total. É aquele que não liga tanto para a lista de ingrediente, mas quer realmente ter uma cafeína, uma betalanina, uma taurina no produto. Então, a gente identifica essas duas linhas, mas como a Ju falou, todos são bem-vindos, né? Então, desde a pessoa que está começando até um cara profissional de elite ali, a gente
consegue abraçá-los. Exatamente, a gente fala que a gente usa muito o termo energia, né? E hoje não é só o atleta que precisa de energia, é todo mundo. E aí é isso que a Dobro quer passar. Eu gosto muito, assim, dessa pegada, dessa brasilidade que vocês trazem também no brand da marca, né? Eu sou consumidor da Dobro e umas 2 semanas atrás eu levei para casa a proteína do pote do mico-leão dourado, né? E aí, assim, foi em uma semana lá. E hoje de manhã minha mãe... Ai, Gabriel, eu preciso comprar lá a proteína do mico-leão dourado, sabe? Falei, eu vou falar com o Pedro, mãe. É o José o nome dele. É José? Ele tem um cajado, né? Depois você percebe, ele tem um cajado que ali. da hora. E a gente buscou fazer uma brincadeira ali com essas embalagens, né? De valorizar a fauna brasileira ali também. Então, a gente tem a onça pintada, tem o tucano, bicho preguiça. Então, a gente também gosta de trazer isso para a marca, né? De relembrar. Pô, nós somos uma marca genuinamente brasileira. Sim. Vamos relembrar dos nossos animais, né? Nossa floresta e tudo mais. Por que Dobro? Essa é uma pergunta que ela tem a explicação longa e a rápida, né? Dando uma resumida, assim, uma das nossas inspirações é sempre falar de energia, né? E o Tesla foi um cara matemático, né? Estudioso, que ele tinha alguns estudos onde ele falava dos números e falava muito do número 9, né? Um número universal, 369. E quando você pega um círculo com 9 pontos, seria um pouco mais fácil eu desenhar aqui, mas quando você pega um círculo com 9 pontos e como se fosse um relógio e você começa a fazer uma linha dobrando os números, então, por exemplo, você tem a linha 1, você dobra para 2, dobra o 2, vira 4, dobra o 4, vira 8. Matemática do Vortex. Matemática do Vortex. Dobra o 4, vira 8. Dobrou o 8, vira 16. Só que 16 não tem dentro do círculo, mas tem o 7. 1 que mais é somatório. 6, 7. 1 mais 6, 7. E aí, 7 mais 7, 14, vai para 5. E 5 mais 5, 10, vai para 1. Então, aí que surge o símbolo do infinito. E se vocês olham o nosso logo aqui, né? A gente tem um infinito dobrado aqui. Então, o porquê dobro? Toda vez que você dobra o número, você gera uma energia infinita. Incrível. E aí, é isso que a gente quer gerar, né? A gente quer gerar esse movimento, essa energia. Legal. Então, Você ficou dobra uma bacana. meia maratona, você chega numa maratona, né? É tipo isso, assim. Bom, então já puxando o gatilho para a terceira pergunta, conte para nós sobre os produtos da Dobro, por favor. Tá, bom. Apresenta o mix, o seu portfólio. Eu acho que é importante falar, antes de tudo, que a Dobro a gente vem lançando muitos produtos. Então, provavelmente a gente vai explicar aqui a nossa linha e aí quando o podcast for pro ar, a gente já vai ter produto novo, já vai ter que voltar para atualizar o portfólio. Tudo bem. Mas a gente está lançando bastante produto e sempre eles se conversam entre si, sabe? Eu acho isso bem, bem legal. Bom, Pedro Se vai vocês falar. quiserem dar uma olhada aqui nesse folder, tem todos os nossos produtos. Hoje a gente está com uma linha aí de 30 SKUs, né, que a gente chama. Mas o nosso forte são os carboidratos, que vem da beterraba, né? A beterraba, ela entrou no caminho da Dobro há uns 2 anos e meio, 3 anos, quando a gente lançou o nosso BT Gel, que é esse gel que veio na bisnaguinha. Foi o nosso primeiro gel, totalmente disruptivo. Não existia nenhum gel no mercado que era transparente, né? Então, vocês olham aqui, é uma embalagem de mel, né? A gente pensou e falou, será que dá certo a gente fazer uma embalagem de mel? Ninguém faz, por que nunca fizeram, né? E aí a gente, com aquela característica de empreender e ficar um pouco sem medo e ter mais coragem, a gente achou um rapaz E que o fazia... tamanho pensado também, né? E o tamanho pensado, ele ser transparente, você vê a cor do produto, ele ser mais líquido. Então, foi um produto que quando a gente lançou, ou a gente ia acertar muito ou a gente ia errar muito. E a gente acertou muito, assim, a aderência dele foi muito positiva, muitos atletas começaram a usar, porque o grande desafio do gel e o grande problema é que muitos deles têm muitos sintéticos, muita química. E quando você está com o seu corpo em uma atividade intensa, uma atividade física intensa, você quer tratá-lo bem, né? É isso que a gente pensa. Então, por que colocar algo químico que vai fazer mal para o seu corpo ou vai atrapalhar o seu sistema digestivo e tudo mais? Então, a gente pensando em ter isso como uma melhoria para o atleta na hora da atividade, a gente falou, vamos colocar o mínimo possível de ingrediente. E quais seriam esses ingredientes? A gente pegou a beterraba,
que ela é super antiga, desde sempre o açúcar da beterraba sempre foi muito conhecido. O xarope de tapioca também, que vem da mandioca. E a beterraba em pó, que dá origem à palatinose, né? Que é o açúcar da beterraba. Então, a gente tem 3 fontes de carboidrato aqui nesse produto. Então, essas 3 fontes, elas se dividem em a rápida absorção, média absorção e lenta absorção. Então, ele é um produto bem completo, né? Ele entrega o que você precisa. E aí, esse gel pegou no gosto da galera, a gente lançou mais produtos, né? Mais sabores. Então, a gente hoje tem laranja, tem limão com cafeína, tem acerola, que tem um pouco mais de sódio para quem quer fazer essa reposição. Tem o de guaraná, que tem 100 mg de cafeína. Então, a gente foi diversificando o portfólio para ter também um pouco mais de possibilidades para o consumidor. E aí, depois desse gel fazer esse sucesso, a gente lançou o nitrato, que foi uma inovação da Dobro, né? É importante a gente falar dos nossos pilares. Um dos nossos 3 pilares é a inovação. O outro, ele é ser plant-based, e o outro é ter apoio ao esporte nacional. Então, esses são os nossos 3 pilares. E a inovação, a gente entende que ela é juntar a tecnologia com a naturalidade. Então, quando a gente trouxe o nitrato, foi um estudo que foi feito com alguns fornecedores, onde eles trouxeram os benefícios do nitrato. E a gente segue muito uma linha de quais são os suplementos reconhecidos mundialmente, né? A gente tem proteína, tem creatina, tem o bicarbonato de sódio, e o nitrato é um deles, que tem evidência científica. Então, nada melhor do que a gente trazer um produto para o Brasil, né? E lançar aqui, que tivesse evidência científica, e que conversasse com o nosso atleta, que teria a beterraba e é para o corredor, que é para o ciclista, que é para um profissional. Então, esse nitrato aqui, para falar um pouquinho mais dele, ele tem uma ação vasodilatadora no corpo, né? Então, o que tem nesse produto? A explicação é um pouco longa, mas eu vou dar uma resumida. Na casca da beterraba tem o nitrato, né? E para você ter essa ação no corpo, você precisaria de mais ou menos umas 6 a 8 beterrabas, cascas de beterraba. O fornecimento dessa beterraba, como que ela é nacional, lógico? Ela é nacional. Como que é? Ela é nacional. Como que você busca o seu fornecedor? Aí que tá o segredo, né? Esse aí eu não posso falar. Mas a gente desenvolveu em conjunto, né? E a gente... fornecimento nacional. Não precisa contar quem é o fornecedor, não. Mas é fornecimento nacional e a gente faz uma programação e tudo mais, faz estudos. Temos laudos de todos os produtos que saem. Mas voltando para finalizar o raciocínio do nitrato, aqui, em uma dose, tem cerca de 6 a 8 beterrabas. Então, isso que facilitou esse produto. Porque para um atleta ter essa vasodilatação no corpo, ele precisaria consumir 8 beterrabas por dia. Impossível, porque tem muita fibra, muito carboidrato. Então, aqui ele está isolado, o nitrato. Incrível. É uma tecnologia que o nosso fornecedor tem e ele está isolado. E aí, a gente trouxe ele em pó, com outros produtos. Então, a gente tem ele com cafeína, tem com taurina, tem ele no gel, que é esse gel aqui que eu dei para vocês antes, para vocês darem uma olhada. Aí ele tem maltodextrina, que é um carboidrato de rápida absorção. Então, nosso portfólio ele é bem amplo, ele entrega o que cada um está precisando. Então, você quer um gel de rápida absorção, você vai tomar o nitrato gel. Você quer um que tenha média e lenta absorção, você vai tomar o BT gel, que é a bisnaguinha. Sim. Quer consumir antes, você pode usar ele em pó, na garrafinha, ou colocar numa caramanhola para quem é ciclista. Então, dá para manusear em vários formatos. Pastilha? A gente tem as pastilhas. Eu achei ótimo aquele pastilha. Eu achei... Para quem faz trail, é ótimo, porque você vai repondo a água e o sódio, o magnésio, o potássio. Foi um insight que a gente teve, inclusive, em uma prova de trail running, quando a gente estava com os carboidratos e tudo mais, e muitas pessoas vinham nos questionar, né? Cadê o sódio? Por que vocês não tem nada que tenha só o sódio, alguns eletrólitos e tal? E aí que levou a gente a estudar, vamos fazer só que a gente queria fazer que não fosse doce, que tivesse menos química. Então, normalmente esses produtos têm muito corante. O nosso, por exemplo, ele tem curcumina como corante, que deixa ele laranjinha,
cor da laranja, só que não tem o corante químico ali. Então, Sim. a gente foi trazendo uma série de melhorias aí e continuamos melhorando. É, né? realmente, ele não tem um gosto assim, ele é meio... ele Ele não é mais tem natural. ele é mais natural, né? Sim. Mas ele não tem Aquele gosto de remédio, né? Além de ser um... De uva, de gosto de limão, ele é... Ele é leve. Ele, sim. Além dos produtos serem muito nutritivos, plant-based, ele traz uma consciência muito grande, né, para o atleta ou para quem utiliza o produto, né, Pedro? Isso é muito bacana. Uma premissa que eu e o Vitor tivemos quando a gente começou era crescer de forma que o nosso impacto fosse o menor possível. Como eu falei no início, né, o nosso impacto tanto no nosso corpo quanto no ambiente que a gente está. E a gente crescendo, a gente vai gerar mais plástico, né? A gente vai gerar embalagens em geral, vai gerar lixo, né? Consequentemente. Então, quando a gente começou a empresa, a gente quis criar algumas iniciativas que compensassem o que a gente estivesse fazendo. Então, hoje, além dos produtos terem ingredientes seletos, a gente também tem iniciativas por fora de compensação de plástico, né? Então, a cada embalagem que a gente vende, a gente tem uma compensação, a gente dobra o que a gente emite de plástico. Então, vou dar um exemplo para vocês. De agosto de 2020 até agosto de 2021, a gente tinha feito 1.000 quilos de plástico, né? Então, cada sachêzinho desse aqui tem 1,5 gramas de plástico. Então, a gente tinha feito 1.000 quilos. A gente tirou 2.000 quilos de lixo do oceano, né? Ali da Ilha do Mel, no Paraná. Perfeito. Nosso parceiro Incrível. Ecolocal, lá do Paraná. Eles têm uma instituição lá onde eles fazem essa limpeza de praia. E eles não só tiram, eles devolvem para uma usina. E essa usina faz brinquedo, faz banco de praça, lixeira. Então, a gente tira o lixo, transforma o lixo em algo útil com a nossa compensação, né? Então, a gente traz isso também para gerar uma consciência. E Sustentável, né? porque o lugar que a gente está hoje, ele não tem janela, não tem como a gente jogar o lixo para fora da terra, né? O lixo está aqui. Então, o que a gente faz para minimizar esse impacto, né? A gente também tem a iniciativa de ter o scoop compostável. Então, o primeiro scoop compostável do Brasil foi nosso. Inclusive, a gente desenvolveu com o pessoal da Zero Plastic. Eles têm várias embalagens compostáveis, né? Para quem não sabe, embalagem compostável, ela é uma embalagem que enterrada, ela se decompõe. Então, o nosso scoop, se você enterra ele em condições de abrigo sanitário, ela some em 3 meses. Nossa, Então, é fantástico. uma embalagem, assim, fantástica. No futuro, provavelmente teremos latas de resina vegetal, que é esse material. Porque o que a gente deve fazer hoje é eliminar o plástico, né? Infelizmente, a gente fica um pouco limitado por conta de segurança sanitária, né? Porque eles exigem que a gente tenha em plástico esses produtos. Mas eu imagino que no futuro nós teremos outras iniciativas sustentáveis em relação à embalagem. Muito bom. Como o gel é o produto mais, vamos dizer, mais focado no corredor, é o produto que o corredor mais busca, há muita dúvida. Eu sei que vocês não é na parte nutricional, mas você entende como o corredor deve utilizar o gel numa meia maratona ou numa maratona. Qual o tempo que ele começa a fazer efeito? Me explica um pouquinho de como que você daria dica do corredor usar o gel. Bacana. Primeiro que a gente sempre recomenda todo corredor que vai fazer uma longa distância, né, consultar um profissional por conta de cada um ter um corpo, cada um ter uma absorção. Sim. Mas o que a gente fala em geral é que a gente tem uma quantidade de carboidratos que a gente consegue absorver e, em teoria, né, a cada meia hora, a cada 7 km mais ou menos, você deveria consumir uma quantidade de carboidratos, né? Alguns estudos dizem 20 gramas de carboidrato. Então, é um estudo que o próprio atleta tem que fazer em como ele se sente. E o que a gente recomenda é isso, a cada meia hora, que é um padrão, né, num pace ali padrão, você está consumindo o gel. Tem gente que consegue absorver mais rápido. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que vão treinar
e não toma um café da manhã, o cara precisa de carbo, então ele vai Jejum. consumir um pouco mais. Já uma pessoa que fez um café da manhã reforçado, ele já vai precisar de carbo um pouco mais tarde. Então, tem algumas iniciativas que dependem muito do atleta, mas a gente pode criar possibilidades do tipo consumir uma bisnaga que seja com palatinose, né, de lenta média absorção e outro de rápida absorção, intercalar, deixar a cafeína mais para o final, né? Porque a cafeína normalmente ela te estimula. Você não necessariamente precisa ser estimulado no começo do treino, né? Então, Sim. deixar mais para o final. Então, a gente tem algumas recomendações, mas a gente não gosta de estar nesse lugar de falar, ó, essa é a fórmula secreta, porque Sim. o Gabriel tem uma estratégia, o Harry tem outra estratégia, a Ju tem outra, então a gente lembra isso. Mas, em média, é dessa forma que eu falei, né? O O padrão, padrão, é a né? média, O estudo. o estudo, né? Não, e hoje a gente tem uma comunidade de nutricionistas com foco esportivo muito grande. Então, assim, procura uma, sabe? Ela vai saber, ela vai conseguir analisar o seu corpo e ela vai conseguir te dar uma prescrição certa, melhor do que a nossa, com certeza. Sim, tá. E o que é nosso objetivo é entregar um produto que esteja suprindo a sua dor, né? Então, se você precisa de carboidrato para ter uma boa performance, a gente vai estar desenvolvendo. Agora, o jeito de consumir, o que a gente pode explicar é o jeito de abrir, né? Então, por exemplo, o BT-Gel, que é essa bisnaguinha aqui, teve bastante gente que teve dificuldade de abrir, porque ele é um sachê que ele é mais líquido. A gente fez ele para ser mais líquido, porque muitos nos falavam que o gel era muito grosso e aí precisava de água, né, para ele descer. Sim. Então, quando a gente desenvolveu esse produto, uma premissa era ele ser mais líquido para ele descer melhor. Porém, quando ele é mais líquido, ele vaza mais rápido. E aí muitas pessoas vão consumir o BT-Gel e acaba se sujando porque a pessoa, em vez de estourar e tomar, ela estoura e olha para ele, ou vê uma paisagem bonita, ou quer conversar, É e aí desperdiçando. acaba sujando a mão, a roupa. A gente tem várias histórias engraçadas de pessoas que acabaram se sujando e acham que é sangue, né? Tem muita gente que acha que a beterraba é sangue, e aí tem várias histórias engraçadas. Mas até já dando uma dica pro pessoal que está assistindo, o jeito certo de consumir o BT-Gel é você morder na pontinha, né? Você morde na pontinha e gira ele. Quando ele estourar, você aperta. A partir do momento que ele estourou, deixa na boca, não tira, porque ele vai vazar se você tirar. E ele tem a dose certa, o tamanho certo. Tem gente que corre com ele pendurado na boca, assim. A água é necessária logo depois ou é mito? Não, é mínimo. É mínimo. A água ali, ela vai servir para você limpar a boca, mas assim, ele é bem líquido. Então ele vai Sim. super bem. Até porque a água te enche, né? Então, às vezes, a pessoa toma um gel que é muito grosso, muito denso, toma muita água, vai ficar cheio, pesado, né? Sim. Porque tem pessoas antes, talvez pela densidade dos gels que eram mais grossos, a pessoa tinha que tomar água logo depois de consumir o gel, né? Então Sim. esse é pensado no... E eu acho que também existia, pelo menos assim, que a gente ouve as pessoas vêm no stand, nos eventos e conta histórias pra gente, né? E aí existia também um gosto muito forte do gel. E quando você tá ali no meio do esforço, no meio da corrida, você não quer tomar algo que tem um gosto forte, que assim te atrapalhe com o paladar. sim. Então as pessoas, elas já foram automatizadas a tomar água após o gel também para limpar o paladar. E não é o caso dos géis da Dobra. Então Eu assim, tomei um doce agora há pouco e eu falei, que isso? E eu falei, não deveria ter tomado, era caramelo, eu não estou acostumado, chocolate ok para mim. Eu tomei um caramelo que eu falei, nossa senhora, era muito doce. É muito Eu doce, e aí fica enjoativo, né? Te causa um outro... enjoativo, ela não desceu. Não desceu redondo, vamos falar assim. É. Né? E aí a gente se inspira também muito no mercado de fora, né? Nós escutamos muito a nossa comunidade, então a Ju faz um trabalho muito bacana com vários embaixadores, pessoas que têm ainda mais estudo e eles trazem vários insights pra gente. Então, o nosso objetivo é daqui para frente continuar melhorando, trazendo sabores que sejam bons, mas principalmente funcionalidade, né? Produtos Sim. que entreguem ali o que Sim. o atleta está precisando. E a gente tem um contato muito próximo com o consumidor final. Então, a gente, até mesmo, não apenas atletas, influenciadores, embaixadores,
mas a gente tem, por exemplo, uma iniciativa dentro da Dobro, que é o Clube da Dobro, e aí dentro desse clube a gente tem assinantes, e eles vivem mandando feedback pra gente, e são feedbacks que a gente abraça muito. Então a pessoa, ela fala do sabor, ela fala da densidade, da consistência, a gente tá sempre escutando. Era isso que eu queria abordar com vocês. Eu vejo muito pelas corridas no Brasil, você estava em Porto Alegre, na São Silvestre. Se vocês estão nas várias expos que estão acontecendo, Sim. como que é essa aproximação do consumidor final? Como que é isso? Ótima Pra você? pergunta. Vamos lá, Ju. É o seu trabalho, o trabalho que você está desenvolvendo que está muito junto Harry é influências. Eu tenho visto pelas redes sociais, pelas expos que eu tenho frequentado, Sim. e eu estou abismado, porque, entre aspas, porque as marcas mais conhecidas, elas estão perdendo mercado. Eu sinto isso. Uhum. Então, vocês estão elevando a marca, estão fazendo um trabalho muito bom de imagem. Então, como que é isso? Como é essa aproximação? Como vocês estão sentindo isso? Sim. Essa estratégia. Eu fico muito feliz, assim, de escutar isso, porque é algo que, desde que eu entrei na Dobro, eu abracei com muito carinho, porque foi algo que sempre foi construído, desde o dia 1. Então, os atletas sempre foram, mesmo quando a Dobro era pequena, quando a Dobro estava começando, os atletas sempre foram os melhores amigos da marca. E quando eu entrei, já tinha uma base, assim, grande de atletas. A gente fala que a gente não tem influenciadores. A gente tem atletas e a gente tem atletas blogueiros que fazem essa divulgação, pela gente. Mas assim, eu acredito que essa proximidade ela é muito importante e é algo que eu sempre trago assim, junto com os atletas. Quando a pessoa ela olha a marca não como uma marca, mas como algo que está acrescentando a ela e ela consegue pôr um rosto nas pessoas que estão por trás disso. Então, não é simplesmente eu entro no site e compro. Não, é a Júlia, é o Pedro da Dobro, eles estão nos eventos, eles estão ali dando gel na nossa mão, eles estão explicando com todo o cuidado do mundo os ingredientes. É outra coisa. A pessoa, ela volta, assim, é natural. De acolhimento, né? Exatamente. E um senso de comunidade. Então, Inclusive na Roca, nos 30 quilômetros, estava com o megafone, né? Estávamos. No posto, né? Sim. Então, e aí, assim, em questão, falando mais agora sobre eventos e feiras, assim, a gente vem entrando cada vez mais nesses eventos. É óbvio que existe a premissa de quem é visto é lembrado, então a gente leva muito isso, mas também esse cuidado. Então, não adianta a gente entrar em eventos e feiras e a gente não fazer o trabalho bem feito e cuidadoso que nem a gente sempre faz. Então, todo evento que a gente entra, a gente leva o nosso pessoal, a galera que tá dentro do escritório, a galera que tá respondendo você no saque da Dobro, a galera que tá fazendo venda para PJ, eu que tô toda hora no WhatsApp com os atletas. Então, assim, a gente leva esse pessoal porque não existe ninguém que cuida melhor da sua casa do que você mesmo. E assim, a gente leva essas pessoas porque a gente entende que elas vão entregar para o consumidor final a paixão que a gente entrega todo dia dentro do escritório. E a gente acha isso muito importante. E, é claro, a gente vem entrando em bastantes exos e bastante provas, assim, a gente entende que existe uma necessidade do atleta também de chegar ali no evento e achar o suplemento dele. Então, eu vim pro Rio, por exemplo, esqueci os meus géis, mas eu sei que a Dobro vai estar lá e eu vou conseguir comprar os meus géis, sabe? Então, a gente quer estar lá para apoiar o atleta, assim... Perfeito. É a nossa premissa, a gente quer estar lá para apoiar o nosso atleta. Boa, gente. Então, a gente vem participando de mais eventos e mais feiras, a gente vem tendo um feedback muito positivo. Então, as pessoas vêm conhecer o nosso stand, elas esperam que a Dobro esteja lá, elas esperam ver não só a Dobro, mas a gente. Então, assim, é óbvio que não dá para levar o escritório inteiro em todos os eventos, mas, por exemplo, você vai num evento, conhece lá um atleta e você fica super próximo dele, aí no próximo evento ele, Ju, você não tava em Porto Alegre, mas eu encontrei o Pedro, eu encontrei o Luca, enfim. Causa fidelização também, né? Exatamente, Total. exatamente. E essa aproximação é muito importante, assim. Eu, pessoalmente, falo com todos os atletas, então não existe um canal ou um robô que fique nesse saque, contato. né? Exatamente. Então, eu converso todos os dias pessoalmente com os nossos atletas, eu faço o envio dos produtos, eu marco de encontrar eles nos eventos. E, assim, é muito bom, por exemplo, vai acontecer um evento e eu sei que eu não vou conseguir ir, é muito bom você poder falar...
Poxa, Júlio, poxa, Melk, vai lá no nosso stand, porque eu não vou, mas vai estar o time da Dobro lá e eles vão te receber muito bem, sabe? Então, ter essa tranquilidade no coração de que se você não for, as pessoas vão tratar os seus atletas do mesmo jeito, assim, com o mesmo carinho, é muito legal. E é o que a gente tem feito, assim, todo mês. A gente tá com uma média alta de eventos por mês, assim, 4, 5 eventos por mês, então é bastante. Não, bacana. Quer fazer alguma pergunta? Eu ia puxar o gatilho para a última pergunta sobre o crescimento do mercado, né? Então, Sim. E eu acho que dá para puxar um gancho sobre o crescimento de mercado também para falar dos nossos atletas, porque, assim, eu enxergo hoje que o mercado de influenciadores, ele é super aquecido. E, assim, existe influenciadores grandes, como existem nano e micro influenciadores, que é hoje onde a Dobro foca, assim. Então, a gente entende que essa proximidade que a gente tem com os nossos consumidores finais é a mesma proximidade que o nano e o micro influenciador tem com os seus seguidores. Então, assim, é óbvio que a gente entende que existe influenciadores super grandes, com alto número de seguidores e que consegue converter isso em venda, mas, assim, até que ponto essa pessoa ela vai entender a essência da Dobro, ela vai entender a cultura da Dobro e vai passar isso para os seguidores dela, sabe? Por isso que eu não falo que a Dobro tem influencers, a gente tem atletas blogueiros. E aí, isso é importante pra gente, porque faz muita diferença quando você entra no perfil de um blogueiro e você vê ele... Na segunda-feira, ele divulga uma marca de suplemento. Aí, na terça, ele divulga outra. Aí, na quarta, ele divulga outra. Assim, ele consome esse produto? Ele realmente gosta dele? Então, sempre quando alguém entra em contato com a gente pra querer ter o apoio nosso, a primeira pergunta que eu faço é: você conhece a Dobro? Você conhece os produtos? Porque antes de você querer ser parceiro nosso, eu vou te enviar uma caixa com um produto de cada linha, você experimenta e se você gostar, você volta e a gente conversa sobre uma parceria, sabe? Porque isso é o mais importante. E aí, é claro que assim, a gente não só tem atletas blogueiros, a gente tem atletas, a gente tem um dos nossos 3 pilares, é o apoio ao esporte nacional. Isso que eu ia falar, para você falar do apoio ao esporte nacional. Exatamente. É importante. Exato, a gente tem esse apoio, então assim, muitas pessoas chamam a gente e falam: pô, eu sou um atleta de alta performance, eu subo no pódio, eu treino todos os dias, mas eu não tenho seguidor no Insta, é algum problema? E a gente fala: claro que não, não é um problema, assim. Aliás, você ser blogueiro é uma consequência. Se a gente gosta, tipo assim, se a gente entende que você... É um nicho, né? Exato, Um nicho exatamente. Se a gente entende que você é um atleta, que você precisa dos produtos da Dobro e a gente tem braço pra te abraçar, porque assim, eu sempre brinco que a gente recebe vários e-mails por dia e a minha vontade é poder abraçar todos os atletas, assim, entrar em todos os e-mails e poder abraçar todos eles. Mas realmente, assim, a gente entende, até uma marca grande não abraça todos, a Dobro, então a gente tem, assim, essa dificuldade, mas se você é um atleta e a gente consegue te abraçar, você ser blogueiro ou não é uma consequência, assim, da divulgação do produto. A gente quer apoiar os nossos atletas, a gente quer apoiar a corrida, o crossfit, a natação, o kitesurf, enfim, todas as modalidades possíveis, desde o amador, que está começando agora, que não conhece o mercado de gel, até o de alta performance, que tem 1000 outros patrocinadores, mas assim, entende que eles precisam suplementar. Os atletas, eles precisam suplementar e eles não tomam um gel por dia. Eles tomam uma caixa de gel por dia, sabe? E isso pesa no bolso. Então, a gente também tem atletas que não conseguem comprar 10, 15 caixas de gel por mês, sabe? Então, de géis por mês. Então, a gente compra entende. só pra competição e... Exatamente. E a gente quer estar lá para essas pessoas. Então, assim, eu vivo trazendo esse exemplo eu vivo trazendo ele como exemplo porque foi algo que aconteceu desde que eu tô na Dobro. Então, eu entrei na Dobro, eu abracei atletas que já existiam e eu trouxe novos. E a gente tem um atleta hoje que é o Júlio, que ele é de atletismo e ele é paraolímpico. E, assim, você vê a gratidão dele todos os dias ele me manda um áudio: bom dia, Júlia, muito obrigado, os produtos chegaram, você não sabe como que tá fazendo efeito nos meus treinos, sabe? E aí ele quer vir visitar o escritório, e aí ele traz a mulher, e a gente fica horas conversando. E assim, essa gratidão
é o que eu imagino que todos os atletas devem sentir, assim. Porque são atletas que batem na porta de várias e várias marcas. E realmente, eu super entendo as outras marcas, assim, não dá pra abraçar todo mundo, mas a gente abraça quem a gente consegue. E, enfim, e ele vive brincando. Ele, não, porque eu vou fazer umas fotos, mas é melhor vocês divulgarem, não eu, porque eu não sou blogueira. Eu falo, imagina, Júlia, assim, realmente não é um fator que a gente leva em consideração. A gente Parabéns quer... pela atitude. Isso é incentivo. Parabéns. Exatamente. Isso mexe muito com o nosso coração Muito. também, porque é o que a Ju trouxe. Hoje, a modalidade, qualquer modalidade de esporte no Brasil, o atleta ele tem uma demanda muito alta de treino e de suplementos, e ele não tem a capacidade financeira que todos os de elite têm, né? Ali, ou Sim. tem muitos de elite que ainda precisam, né? Então, a Dobro, ela vem para o que a gente conseguir entregar de produtos para esses atletas, a gente vai estar abraçando. Sim. E é muito feliz de ver isso, sabe? Eu tava nesse dia que o Júlio foi lá na Dobro e eu fiquei muito tocado, assim, porque eu falei, meu, que bom que a gente tá conseguindo ajudar pessoas, né? Dar esse suporte para pessoas que são ótimos atletas e gostam da Dobro, né? Ele falou, meu sonho era ser patrocinado e agora eu tô sendo patrocinado. Nossa. Então, isso a gente já ganha o dia, assim. Nossa. Gratificante. Sim, valoriza o Sim. passe E deles assim, também, né? total. Eu sempre defendi a elite, porque o elite ele corre 200 km por semana. Sim, Ou Sim. seja, ele usa 2 tênis por mês. sim. Exato. Se ele não tiver um apoio, Totalmente. nem sempre consegue E comprar a os gente 2 vê tanto tênis. elite São 2 bom. tênis por mês. E a gente vê tanto Zerado. elite bom que eles não têm condição Exato. de se manter e mesmo assim se mantém na elite. Porque Sim. eles são muito bons, né? Sim. Então o cara não consegue trocar de tênis, o cara muitas vezes consome suplementos que são piores ou bananinha, paçoca, que nem era o momento certo de usar. porque Rapadura. Rapadura que é bom também, mas assim, o Sim, tempo sim. todo Sim, acaba sim. tendo outras consequências e estão lá na frente. Então, a gente vê muita gente raiz que é muito boa, assim, sabe? É Sim. muito interessante observar o esporte, como ele é incrível, assim, como Sim. ele mexe com as pessoas, né? E eu brinco, eu falo toda vez eu falo pro Pedro e pro Vitor que assim, a gente trabalha muito, eu faço todo o esforço do mundo para poder abraçar os atletas e tá lá. Então, a Dobro não vai em um evento, me manda. Eu quero estar lá em pé no meio do evento, com ou sem stand, porque eu quero conhecer os atletas que estão nesse evento. E no fim, é muito gratificante. É assim, é uma coisa diária. Você recebe mensagens de gratidão, de apoio, de feedback. Tipo, nossa, é a primeira vez que eu tomei o produto da Dobro e eu já senti diferença, sabe? Como eu treinava antes sem o produto da Dobro. Então, assim, é muito gratificante. Perfeito. Olha, eu só queria mais a última pergunta para vocês. Como vocês veem o futuro do negócio? Como que vocês veem o crescimento? Até onde vai a Dobro? É uma boa pergunta. O Gabriel tinha perguntado sobre o mercado, né? Então vou dar uma pincelada ali. O mercado hoje ele está aquecido de esporte, né? Tanto em competições quanto de produtos. Então a gente está conseguindo acompanhar o crescimento e tem sido muito positivo. A produção, né? A produção, a gente está conseguindo investir em produção, investir em estrutura. No entanto, a gente também é bem pé no chão, né? A gente, desde o começo, a gente sempre foi bem cauteloso nos investimentos, nunca dava um passo maior que a perna. Inclusive, na pandemia, a gente passou por vários desafios financeiros, né? Assim como muitas empresas, empresários e lojas e tudo mais. Então, fez a gente aprender a ter sabedoria em algumas escolhas, a ter paciência. Então, hoje a gente cresce organicamente, a gente investe, né, no time, a gente investe em boas pessoas, mas a gente também não se vislumbra muito com o futuro. A gente está fazendo o nosso, investindo em lançamento, inovação, estrutura, e sabemos que isso vai vir, né? O crescimento está vindo, ele vai acontecer. E tem muito ainda para conquistar, né? Tem o Brasil, tem o mundo e a gente está conquistando muitas pessoas e a gente se cobra muito também, né? Hoje temos investido na parte de nutrição também, temos um time de nutricionistas lá dentro da empresa, onde elas desenvolvem conteúdos, lâminas técnicas, fazem visitações a nutricionistas, temos parceiros que são médicos do esporte, então cobra da gente, né? É legal a gente ser cobrado, porque Sim. agora a gente também não é mais aquela época que a gente fazia barrinha. Agora a gente está trabalhando com pessoas que são profissionais, Sim. amadores que estão buscando ter um sonho ali a ser realizado. Então, a gente fica muito feliz com o futuro.
temos pessoas boas chegando, né, esse ano, estamos em constante movimentação e a gente é muito grato, nós somos muito gratos pelo que está acontecendo e continuamos trabalhando bastante, né? Sim. Legal. Perfeito. Eu acho que nós estamos de parabéns pelo trabalho, Grato. pela trajetória, acho que é meteórica até, né? Vamos fazer, estou há 30 anos no mercado e eu vejo marcas aí que estão há décadas e não estão Sim. ali patinando, né? Eu acho que uma coisa muito importante também sobre o crescimento da Dobro é que o Pedro pode até falar melhor, mas é algo que quando você entra, parece que você entra na Dobro e você tá lá há anos. Então, uma coisa que eu já percebi é que a gente tem que trazer a cultura e a essência da Dobro no crescimento. Então, a Dobro tendo 2 pessoas ou 50, todo mundo tem que acreditar naquilo, todo mundo tem que abraçar a cultura, todo mundo tem que ser Dobro, sabe? E isso faz com que o crescimento seja não só orgânico, mas saudável também, né? Porque não adianta nada você crescer um monte e perder tudo que a Dobro vem entregando de cultura, desse acolhimento, sabe? Então, eu acho que eles vêm fazendo um trabalho muito importante de captar pessoas que têm essa visão também, sabe? Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Mas é isso que a Ju trouxe, né? Cultura a gente valoriza muito, assim, e a gente não quer ser uma marca, só mais uma marca, né? A gente quer impactar bem as pessoas. Quer fazer parte da como elas comunidade. vivem, Sim. como elas vivem. Então, é isso que a gente pensa. Não é só produto, é um estilo de vida, é você se cuidar, é você respeitar o próximo. Tem mais um boneco aqui, ó. A gente Sim. trouxe 3. Devia ter usado o boneco. Eu trouxe a viseira, que eu não sabia o que o Harry preferia. Mas como ele é corredor de longa data, eu achei que ele ia gostar mais da viseira. Vou correr lá. Nova York assim. Boa, né? legal, Usar o hein? bonezinho. A gente vai estar com atletas lá, quem sabe? Então, Não, o Gabriel é um, pô. eu vou estar lá. É. Eu falo, tudo que o Pedro tem de pé no chão, eu vou alto. Eu já tava, Vitor, a gente vai entrar como patrocinador de Nova York, eu não quero nem saber ele. Você sonha grande. Eu falei, porque eu vejo, porque eu enxergo. Se você não enxerga, você não sonha grande. Deixa o Felipe se colocar aqui. É, lá, é o guerreiro ali. Mas é isso, a gente sonha, nós temos bons movimentos pela frente aí, pé no chão, mas Sim. a gente sonha grande também, Sonha. então vai acontecer. vida Pedro e longa. Júlia, nós agradecemos, o Gustavo agradece, o Harry. Gabriel, vida longa pra nós. Pra Valeu, Dobro, um pra brinde Green aqui, Run. Um brinde nós. a nós. Parabéns pelo trabalho. Desejamos sucesso e vida longa do Bro. Obrigada. Muito grato, parabéns para vocês também pela iniciativa do projeto. Eu já era amigo do Gabriel, comecei a te acompanhar recentemente, vi sua jornada ali, então eu tenho muito potencial ali de ter boas pessoas acompanhando vocês com muita qualidade, né? Eu vejo que vai ser de muita qualidade e prosperidade para vocês, que vocês Pra continuem nós. aí no Total. movimento forte aí. Contem com a Dobro sempre, viu? Sim. Estamos Obrigado, dando a Pedro. largada, o start. É. Boa. E eu lembrei agora, já tinha falado da gente ter um cupom, né? Então, quem estiver escutando aqui o podcast, a gente vai liberar um cupom para acesso exclusivo no nosso site, com alguns descontos, enfim, a gente vai pensar e vai divulgar para vocês aí. Fechou. Perfeito, vai ser o Maravilha. Bush Run 10. É isso, boa, Sim. boa. Combinado, Fechou? é isso, Ok. muito grato. Obrigado, Obrigada, gente. aos Valeu. nossos telespectadores, ouvintes e até o próximo programa. Valeu. Valeu.